Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar o TPW04 como o mestre numa rede Modbus com o CFW500. Então nesse exemplo eu vou ter duas redes, uma rede Modbus, que o TPW04 é o mestre dessa rede, e eu vou ter uma outra rede, que eu vou ter a IHM, ligado aqui na porta RS232 do TPW04. Então o TPW04 ele vai ser o escravo dessa IHM. Então nesse exemplo eu vou ter que configurar as duas portas de comunicação, a porta 232 e a porta 485. Então para fazer essa configuração eu vou utilizar aquela tabela que eu já mostrei no vídeo anterior, que ela facilita bastante essa configuração. Então a velocidade que eu vou adotar vai ser a 19.200, sem paridade, 2 stop bits. Então para essas duas portas de comunicação eu vou utilizar a mesma configuração, que vai ser nesse caso 89. Então eu vou ter que mover esses dois valores para essas duas memórias. Então eu já vou fazer essa configuração aqui do meu TPW. Então eu vou abrir um novo programa, vou escolher o modelo do meu TPW04, que é o 332 BTA, e faço essas duas configurações, que são os dois moves, né? Então eu vou utilizar primeiro um contato normal aberto do DM8002. O M8002 é um pulso na inicialização, e agora eu vou utilizar o comando move para mover aquela memória 89 em hexa para aquelas duas memórias de configuração das portas. Então primeiro eu utilizo o move H89 para a memória 8321. E aqui na linha de baixo, vou fazer um outro move, né, do H89 para a memória D8120. Então a primeira linha eu estou configurando a minha porta 232 e a segunda linha eu estou configurando a minha porta 485. Então ambas estão utilizando aquela velocidade 9.200 8N2. Bom, o próximo passo é fazer a parametrização do CFW500. Então eu já deixei o meu CFW500 com esses parâmetros que estão aqui na tela. Então o P204 em 5 eu dou um reset de fábrica nele. O parâmetro 308 até o 312 eu configuro a minha porta serial. Então o mais importante aqui é essa comunicação está idêntica à do TPW04, que é 19.200, 8 sem paridade, 2 stop bits. O endereço da serial, que é o nó desse inversor, ele vai ser o nó número 1. Então toda vez que o TP quiser acessar esse CFW500, ele vai acessar através do nó número 1. E esses parâmetros P220 em diante, eu informo para o inversor de frequência que ele vai receber os comandos e a referência de velocidade pela serial, através dos parâmetros 682 e 683. Então, o parâmetro 682 eu mando os comandos aqui para o inversor de frequência, e o parâmetro 683 eu vou mandar a referência de velocidade via serial. Então, o meu TPW04 ele vai escrever nesses dois parâmetros através da rede Modbus. E eu vou fazer também o TP ler alguns parâmetros, né? Então eu vou mandar o TPW04 ler essas informações para eu ter esses parâmetros, o valor desses parâmetros disponíveis dentro ali do meu TP. Vamos ver agora como é que a gente faz essa programação da rede Modbus no TPW04. Então eu vou utilizar esse grupo de funções chamado comunicação conveniente. Essas funções aqui do TPW04, elas englobam a maior parte dos comandos Modbus. Ela não engloba todos os comandos, mas a maior parte sim, os mais comuns. Então o primeiro comando que eu vou utilizar para esse exemplo vai ser esse mrgr, que é o comando para eu ler algum registro, para eu fazer uma leitura através da rede. Essas informações eu retirei do próprio manual de programação do TPW04, eu deixei ele separado aqui para facilitar a nossa visualização. Então o comando mrgr ele possui alguns parâmetros aqui a serem preenchidos, e eles estão destacados aqui embaixo. O primeiro deles é esse S1, que é o número da estação de comunicação, que traduzindo aqui é o nó do equipamento que eu quero comunicar. Eu vou utilizar justamente o valor número 1 nesse campo S1. No campo número 2 eu tenho que falar qual que é o endereço inicial do registrador que eu quero ler. Então como eu quero ler o parâmetro 2 até o parâmetro 7, então aqui eu informo o registrador inicial, que é o parâmetro 2, né? Então eu quero ler a partir do parâmetro 2 do meu CFW500. Por isso que eu coloquei o valor número 2 aqui. O próximo dado que eu tenho que informar nessa função é o comprimento do registro a ser lido. Então quantas variáveis que eu quero ler? Eu quero ler o parâmetro 2 até o parâmetro 7. No total são 6 parâmetros, por isso que eu coloco o valor número 6 aqui. Bom, e assim que o TP fizer a leitura desses 6 parâmetros, né, do parâmetro 2 até o parâmetro 7,
eu tenho que salvar esse valor lido em alguma memória lá do TP. E é justamente nesse campo que eu vou informar em qual memória que eu vou salvar esses valores. Então aqui eu adotei que eu vou salvar esses valores lidos a partir da memória D100. Só um cuidado que a gente tem que tomar aqui, né? Então como eu estou lendo 6 parâmetros, eu não vou utilizar só a memória D100. Eu vou utilizar a memória D100 até a memória D105. Então ele vai salvar nessa sequência. D100 vai ser o primeiro parâmetro, que é o parâmetro 2. D101, parâmetro 3 e assim por diante, até o D105. E o último argumento que eu tenho que informar para essa função MRGR é esse valor K. Então o valor K aqui é a seleção da porta serial. Então ela pode ser 0, 1 ou 2. Então 0 eu informo que eu estou utilizando a própria porta de comunicação padrão aqui do TP. 1 seria se eu estivesse usando o slot 1, que é a expansão. E o 2 se eu estivesse usando a segunda expansão do TP. Então como eu estou utilizando a porta padrão, eu vou utilizar esse valor K aqui como 0. Bom, então eu voltei aqui no meu programa do OTP e eu vou inserir aquele comando mrgr. Então eu só preciso digitar mrgr e agora eu tenho que entrar com aqueles parâmetros dessa função. Então o primeiro parâmetro dessa função é o número do nó, que eu vou colocar como K1, que é o nó número 1. O segundo parâmetro é o endereço inicial que eu quero fazer essa leitura. No meu caso é o parâmetro 2, é o endereço 2 da rede Modbus. O terceiro argumento é a quantidade de endereços que eu quero ler, então eu quero ler no total 6 endereços, então eu vou ler do parâmetro 2 até o parâmetro 7. O quarto argumento agora é em qual memória que eu vou salvar esses valores lidos, então eu vou salvar na memória D100. E o último argumento eu informo qual porta de comunicação que eu vou fazer essa leitura. Então eu vou utilizar a porta 0, que é a porta padrão lá do meu TPW04. Aqui eu deixei um espaço em branco que eu ainda vou preencher, né? Eu só vou terminar de fazer a minha programação e depois eu defino aqui qual bit que eu vou utilizar para fazer esse disparo aqui na minha comunicação. Bom, então o meu comando mrgr, que é o comando de leitura, já está pronto lá no meu TP. Falta fazer o que agora? Escrever no parâmetro 682, 683. Então para fazer a escrita eu tenho duas opções. Eu posso utilizar essa função regw, que eu posso fazer a escrita em um único registro, ou eu posso utilizar essa função chamada mrgw. Eu faço a escrita em vários registros. Então para esse exemplo eu vou utilizar a função regw, que é gravar em um único registro. Então os parâmetros dele é bem semelhante ao parâmetro de leitura, né? A única diferença nesse caso é que ele vai pegar o conteúdo da memória D e escrever lá para o meu parâmetro escolhido. Então eu vou ter que preencher agora os valores dessa função regw. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a escrita no parâmetro 682, que são os comandos que eu vou dar lá para o meu inversor de frequência. Então o número da estação vai ser o nó número 1, o endereço inicial vai ser o parâmetro 682. Então agora eu tenho que escolher a memória que eu quero mover para esse parâmetro 682. Então aqui eu vou utilizar um comando disponível no TPW04 que é semelhante à função mux, que eu posso pegar um grupo de bits ali, né, e tratar ela como se fosse uma word. Então para fazer isso, nessa memória D eu utilizo esse comando. Então eu utilizo dessa forma, eu coloco K4 e a memória inicial aqui que eu quero fazer esse mux, no caso aqui M0. Quando eu utilizo esse valor aqui no lugar de uma memória D, o que o TPW04 vai fazer? Né? Ele vai pegar a memória M0 até a memória M15, que são os 16 bits, e vai tratar esses bits como se fosse uma única word. Esse valor aqui é 4, né, porque o TP interpreta em grupos de 4 bits. Então por isso que eu coloco 4, seriam 4 grupos de 4 bits, no total 16 bits. A vantagem de eu fazer isso é que eu consigo controlar os bits desse parâmetro individualmente aqui na M1, M2, M3 e assim por diante. Que são justamente os comandos que eu tenho que dar para o meu inversor. Bom, voltando então aqui para a programação do TP, eu vou utilizar a memória regw. O primeiro parâmetro é um nó a ser lido, né? Então é o nó número 1. O segundo argumento aqui dessa função é o parâmetro que eu quero escrever lá no CFW500, então é o parâmetro 682. O terceiro argumento é a memória que eu quero mover para esse parâmetro 682. Então, conforme eu mostrei lá, eu vou utilizar o K4 M0. Então com esse comando o TP já vai entender que eu quero mover a memória M0 até a memória M15, que é juntando todas elas eu vou ter uma word, então ele vai mover essa word para essa memória 682. E por último aqui eu tenho que falar por qual porta serial que eu quero fazer isso, que é pela porta serial 0, que seria a padrão. Falta agora fazer somente o último comando de escrita, que é para o parâmetro 683,
que é a referência de velocidade. Então vai ser exatamente da mesma forma. Eu vou colocar aqui o nó número 1, parâmetro 683. Dessa vez eu vou utilizar uma memória D, então o TP vai mover a memória D200 para esse parâmetro 683, e o último argumento continua sendo 0, que é a porta serial padrão. Então voltando aqui para a minha programação, né, eu vou colocar regW, K1, que seria o nó número 1, K683, que é meu parâmetro 683. Nesse próximo campo eu coloco a memória que eu quero mover para esse parâmetro 683. Então eu quero mover a memória D200, o valor da memória D200. E no último campo aqui é a minha porta serial. Então vai ser a porta serial número 0, que é a porta padrão. Bom, então meus comandos já estão todos prontos, né? Então nessa primeira linha eu vou fazer a leitura dos meus parâmetros lá do meu inversor. Nessa segunda linha eu vou fazer a escrita dos comandos para o meu inversor. E nessa terceira linha aqui eu vou fazer a escrita da referência de velocidade para ele. Falta somente eu definir um bit que vai ativar todos esses comandos. Então aqui eu vou utilizar um contato normal fechado de um temporizador, T0. Então eu vou colocar aqui LDI T0, que é um contato normal fechado de T0. Eu vou copiar ele aqui para as 3 linhas. Eu criei esse temporizador justamente para que esses comandos sejam executados de tempo em tempo. Então não tem problema desses comandos serem executados juntos, igual eu estou fazendo aqui. Internamente no TP ele já vai organizar esses comandos numa fila e já vai executar um de cada vez. Então eu não preciso dar o comando sequencialmente, eu posso dar o comando tudo ao mesmo tempo, igual eu estou fazendo aqui. Falta só criar o temporizador agora, né, para eu criar esse pulsador de tempo em tempo. Então para fazer esse pulsador eu posso pegar o próprio contato aqui no meu temporizador e fazer ele ativar o próprio temporizador. Então eu vou ativar o próprio T0 e aqui eu defino um tempo que eu quero que esse comando execute. Então eu vou colocar como K5, que seria a cada 500 milissegundos. Então a cada 500 milissegundos ele vai executar esses 3 comandos de leitura e escrita na rede Modbus. Bom, o programa do meu TP já está pronto, então eu já posso fazer um download. Então primeiro eu faço a conexão aqui do meu TP, escolho a porta COM, que é a COM5, clico em ligação, ele vai falar que a ligação foi bem sucedida, posso fechar essa janela e clicar nesse botão para fazer o download. Posso dar OK em todas as opções e o download já foi concluído. E agora eu vou criar um programa na EHM justamente para poder fazer esse teste de comunicação. Então eu já estou com o meu software da EHM aberto, escolho o modelo dela aqui, MT8071IE, que é o modelo que eu tenho em bancada, crio uma nova conexão. Então meu protocolo aqui já está certo, né, que é o Teco TP03 Series. Eu só preciso configurar a minha porta COM, clico aqui em Settings, vou escolher 19200, 8N2 e clicar em OK em todas as telas. Bom, então primeiro eu vou inserir 2 botões aqui na minha tela. O primeiro botão vai ser o M0. Então a memória M0 é justamente o primeiro bit lá do parâmetro 682. Então eu vou colocar aqui um texto na frente, né, só para a gente saber que ele é o comando girapara. O próximo bit é onde eu faço o habilita geral do meu inversor. Eu clico 2 vezes, mudo aqui para M1 e vou mudar o texto aqui também para identificação. Bom, então agora eu vou adicionar um campo numérico que eu vou comunicar com a minha memória D200. Então essa minha memória D200, através da rede Modbus, ela vai ser enviado lá para o parâmetro 683 do meu CFW500. E esse campo aqui vai ser a minha referência de velocidade, então eu vou colocar uma identificação nele aqui na frente também. Bom, só lembrando que essa velocidade vai ser escrita em 13 bits, né? Então não vou nem corrigir isso por enquanto, vou deixar ela dessa forma mesmo. Bom, e agora eu vou colocar os parâmetros de leitura, né? Então eu estou lendo o parâmetro 2 até o parâmetro 7 nas memórias D100 até D105. Então eu não vou colocar todos eles aqui na tela, só vou colocar 2 parâmetros. Então eu vou colocar o parâmetro 100, que é referente ao meu parâmetro 2. Eu vou deixar ele aqui como somente leitura. Vou colocar um texto aqui também na frente para identificar que ele é o parâmetro 2. Bom, e logo abaixo eu vou mudar esse campo
para ele ler o parâmetro 105, né, a memória D105, que é meu parâmetro 7. O parâmetro 7 no inversor de frequência é a tensão de saída. Bom, então minha EHM já está pronta para teste, eu já posso mandar fazer o download do meu programa. Então eu clico aqui em Project, Download, preciso dar um nome para ele, vou colocar como teste 5. Ele vai compilar e assim que finalizar ele já vai fazer o download. Então agora que meu download já foi finalizado, eu já posso abrir minha bancada e fazer os testes. Bom, o primeiro comando que eu vou fazer aqui vai ser o habilita geral. Então o habilita geral ele libera a partida para o meu inversor de frequência. Então agora eu vou digitar uma referência de velocidade para ele. Então lembrando que a referência de velocidade que eu vou escrever no parâmetro 683, ela é em 13 bits. Então, como eu não tratei esse valor na EHM, eu vou digitar um valor de 0 a 8192. Então só para fazer um teste, eu vou digitar 4096, que esse meu inversor de frequência ele vai entender como 30 Hz. Bom, já digitei o valor de 4096, então pode ver que aqui no display do meu inversor de frequência ele já mudou para 30 Hz. Então eu vou mandar ele girar agora para fazer um teste. Apertei o botão gira, então a velocidade do inversor está subindo e pode ver que no display aqui ele atualiza a velocidade e a tensão de saída a cada meio segundo, que foi o tempo de atualização que eu coloquei lá no T0 do meu TPW04. Então eu vou mandar desligar. E a velocidade está sendo atualizada. Bom, então nesse exemplo nós conseguimos utilizar aí o nosso TPW04 como mestre da rede Modbus RTU. Então fizemos tanto a leitura de vários parâmetros aqui do inversor de frequência, como fizemos também a escrita nele. Essas funções Modbus que eu utilizei são umas funções simplificadas, então apesar dela não contemplar aí todos os recursos disponíveis na rede Modbus, mas ela acaba atendendo a maior parte das aplicações do nosso dia a dia. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu, muito obrigado e até um próximo vídeo.